E hoje houve mais um tumulto causado por pessoas que dizem ser vítimas das chuvas e querem benefícios como auxílio moradia e kits assistenciais. Moradores do Dique Estrada, que tiveram os barracos destruídos pelas chuvas, se concentraram em frente ao Conselho Tutelar do Vergel, onde funciona o Ministério Público Comunitário. As pessoas dizem ter sido encaminhadas ao local pelo Centro de Atendimento Socioassistencial Casa, onde ontem houve um tumulto também. A principal reclamação é a falta de informação, mas o problema é que muitos não estavam com a documentação exigida, por isso não têm direito aos benefícios. E como dissemos ontem, a Defesa Civil informa que é preciso primeiro procurar o órgão para que sejam feitas uma triagem e avaliação. Facadas, roubo de animais, briga por terra, perda da virgindade antes do casamento. Esses eram alguns dos crimes mais comuns em julgamento no Tribunal de Justiça no século XIX e início do XX. O levantamento está sendo feito por 2 historiadores e será apresentado nas comemorações dos 200 anos de Alagoas. As folhas amarelas, letras ilegíveis e poeira, muita poeira. Para trabalhar aqui, a máscara é essencial. A pesquisa tem o objetivo de resgatar a história do Poder Judiciário em Alagoas, satisfazer dúvidas e curiosidades dos historiadores Felipe e Irineia, professores da UFAL. Eles começaram este trabalho em maio e pretendem concluir em setembro. São dias inteiros debruçados sobre a pesquisa. São 102 caixas com mais de 30 processos cada. Tanto o professor Felipe quanto a professora Irineia passam horas lendo, limpando o material para então catalogar os assuntos do arquivo do Judiciário alagoano. Os estudos compreendem o período de 1832 a 1930, quase 100 anos de história. O professor conta que os processos mais comuns no século XIX e início do XX eram as demarcações de terra, inventários e crimes por arma branca. As grandes questões que aparecem na documentação questões de dívida, né, muitos indivíduos pedindo o pagamento de recursos financeiros, empréstimos, né, para o início do século XX em Maceió. Há uma grande quantidade também de lesão corporal, né, crime envolvendo facada, coronhada, né. A gente também vê uma farta documentação sobre defloramento e crime contra a mulher, né, que muitas vezes, infelizmente, acaba gerando processos matrimoniais com os próprios defloradores. Há também uma documentação curiosa de roubo ligada a animais, vacas, bois, né? Essa é uma documentação específica do sertão. O resultado da pesquisa deve ser apresentado em setembro, durante as comemorações dos 200 anos de emancipação de Alagoas. Para que seja discutido sobre a formação da justiça em Alagoas, né, nesse período do século XVIII e XIX, e também disponibilizar ao público, né, um inventário, um catálogo com essas informações sobre essas fontes. Bem interessante. O Congresso Nacional encerrou oficialmente o calendário do primeiro semestre e os dias não foram nada fáceis. A agenda tumultuada dá só um tempo porque o segundo semestre promete ainda muitas emoções. Veja com Damares Bubans, repórter do Sistema Opinião lá em Brasília. Um 2017 movimentado para o cenário político. O primeiro semestre do ano trouxe temas que mexeram com a estrutura do país. A discussão em torno das reformas trabalhista e da Previdência gerou tumulto. O país viu o Congresso discutir e votar as mudanças na CLT. A pauta política motivou manifestações dentro e fora do Congresso. A reforma trabalhista sancionada. Paralelo à discussão das reformas, o Brasil acompanhou denúncias envolvendo parlamentares, prisões, delações, polêmicas. Até o presidente da República virou alvo de investigação criminal pela primeira vez na história. Um acontecimento a cada instante, e Brasília se manteve em ebulição durante todos os 6 primeiros meses do ano. O recesso de julho chega como alívio para o Legislativo, que nos últimos dias de trabalho se viu pressionado com a denúncia contra Michel Temer. O futuro do presidente da República ficou para o próximo semestre, assim como as reformas da Previdência e Política. Esta última precisa ser votada até outubro para passar a valer já nas próximas eleições em 2018. Com tantas pautas importantes, deputados e senadores dividem palpites para o próximo semestre legislativo. Segundo semestre, ele já começa com uma reforma trabalhista aprovada,
ele começa com os ânimos com certeza mais serenados e também começa com o Lula condenado. Eu acho que vai se começar um debate sobre reforma tributária. Esse realmente eu acho que é o que mais interessa ao Brasil hoje nesse momento e é mais possível porque a zona de conflito de reforma tributária é menor do que, por exemplo, a reforma da Previdência. O que a gente espera nesse segundo semestre é um semestre talvez um pouco mais calmo, né? Certamente a gente tem escutado aí pelos corredores da casa que o presidente da Câmara vai colocar somente em votação a aceitação da denúncia contra Temer, caso exista a presença de 342 deputados federais presentes na casa. Mas numa coisa os parlamentares parecem concordar. A maioria acha que é preciso continuar tentando dissociar a agenda política da pauta econômica, já que apesar de o Brasil enfrentar uma das piores crises institucionais da história, a economia parece seguir contra a maré e renasce com bons índices. Eu penso que nós temos uma reforma política que precisa ser discutida, nós temos uma reforma tributária que precisa ser feita, uma reforma do Estado. E cabe ao Congresso Nacional analisar isso. Esperamos que seja mais calmo. Futebol. Hoje tem jogo do Galo pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB enfrenta o time do Juventude. A partida vai ser no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 7h15 da noite. Boa sorte ao Galo, que venha mais uma vitória. E no próximo bloco, uma entrevista aqui no estúdio com uma representante do Sebrae sobre um seminário e rodada de negócios em Arapiraca. É já já.